Olá, meu nome é Renata Amaral, eu sou sócia responsável pela área de meio ambiente, mudanças climáticas e sustentabilidade do escritório Trent Rossi Watanabe Advogados. E junto com o Instituto Ecos, nós estamos promovendo essa série em preparação à COP30, que acontece no Brasil esse ano. E hoje eu tenho uma honra enorme de receber a Ana Moeri, presidente do Instituto Ecos no Brasil. Obrigada, Ana, por estar aqui conosco. E o João Teixeira, que é gerente de ação climática da Natura. Muito obrigada, João, também. A gente vai começar falando da atuação do Instituto Ecos com o compromisso com o clima. Então, Ana, se puder contar um pouco essa iniciativa, de onde surgiu, a questão da integridade, né, esse contexto todo. Tá ótimo, Rê, obrigada. Em primeiro lugar, estou muito feliz em estar aqui com duas pessoas que eu admiro muito, nesse podcast que estreia a nossa parceria, então, entre Ecos e Trent Rossi. Estou muito feliz. E o compromisso com o clima começou em 2017, então o Instituto Ecos é uma instituição sem fins lucrativos. A gente, na época, se juntou ao Itaú e à Natura para criar um programa que fosse uma ponte segura entre o comprador do crédito de carbono e o desenvolvedor do projeto. Na época, o Ecos vinha de um histórico de mais de 10 anos trabalhando junto com o Banco Itaú. A gente fazia avaliação socioambiental de um fundo que eles tinham na época, que era o Fundo Ecomudança, e a gente trouxe essa experiência com essa metodologia que a gente tinha desenvolvido na época, junto com o Itaú, e a Natura junto com toda a experiência, na época um grande comprador, e já a experiência de 10 anos também com o carbono neutro. E a gente criou essa plataforma, o Ecos foi o parceiro que desenvolveu o edital, a gente desenvolveu a metodologia, e quando a gente teve esse primeiro lançamento, a gente conseguiu atrair tantos créditos de carbono que a gente viu que já era muita coisa para só o Itaú e a Natura comprarem. Então, foi quando a gente decidiu abrir para outras empresas. Então, hoje a gente está aí com um grupo grande de empresas, 10 empresas brasileiras e internacionais, trabalhando em rede, trabalhando em conjunto, construindo esse programa que tem crescido e ganhado importância nos últimos anos. Legal, né? E se puder, talvez, falar um pouquinho para nós, antes de passar para o João, sobre o contexto da integridade, né? Como vocês veem isso evoluindo com o passar do tempo e da atuação do compromisso. Sim. A questão da integridade ela ganhou muita visibilidade no mercado de carbono nos últimos anos, muito por conta de questionamentos, né, sobre a eficácia dos créditos de carbono como uma ferramenta no combate às mudanças climáticas. A mídia tem trazido muitos questionamentos sobre projetos, né, que não têm entregue reduções ou que não tem entregue os impactos positivos ou até pior, que tem aí impactos negativos tanto na comunidade como no meio ambiente. Então, isso tem trazido essa necessidade cada vez maior de trabalhar a integridade dos créditos de carbono. Talvez trazendo aqui um pouco do meu histórico no mercado, eu atuo no mercado desde 2007, eu lembro que na época eu atendia algumas empresas, eu atuava na Europa, algumas empresas, e a gente fazia já essa avaliação. Eu atuava como broker, né, numa empresa que era broker. Então, a gente fazia essa avaliação e ela era muito focada no risco, na tonelada de CO2. Existia alguma avaliação de risco reputacional, mas era muito focado na tonelada de CO2 e alguma questão aí do dono do crédito, alguma avaliação talvez do CNPJ. E hoje a gente vê uma mudança muito grande. As empresas elas estão muito mais preocupadas, por um lado, né, em ter aí projetos que trazem, que estejam alinhados com a estratégia da empresa, mas que também tragam benefícios socioambientais e tenham impacto positivo. Mas investir nesses projetos ficou cada vez mais difícil também, porque a gente tem muito mais riscos hoje, né? Hoje a gente vê os riscos de um projeto ele reduzir CO2, mas ele impactar negativamente
uma comunidade do entorno, ter aí algum impacto negativo no meio ambiente. Então, as empresas elas estão tendo cada vez mais em pensar na integridade dos créditos, então em investir, se envolver mais nessa questão. Então, o compromisso com o clima ele faz essa avaliação socioambiental dos projetos e, além disso, o que é muito importante, a gente também traz essa avaliação jurídica aí sempre com um parceiro robusto, agora atualmente com a Trent. Então, a importância disso aumentou muito nos últimos anos. Acho que, Ana. João, acho que a gente nem precisa falar o quanto a Natura é líder e exemplo, né, em toda essa agenda, mas acho que é interessante entender como que a Natura se insere no compromisso, e acho que se puder também já no embalo, dentro desses comentários que a Ana fez sobre o que é integridade hoje, quais são as guidances, né, que a gente tem no mercado para entender quando a gente está realmente frente a um projeto que apresenta essas qualidades. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, estar com duas mulheres aí que eu também admiro muito, muito competentes. É um prazer estar discutindo um tema cada vez mais, né, em voga aqui na discussão do mercado de carbono mundialmente e especificamente no Brasil. A Natura, ela começou a trabalhar, né, com o tema de mudanças climáticas especificamente em 2006. A gente instituiu o programa Natura Carbono Neutro e começamos efetivamente a trabalhar com o programa e com a compensação, com a compra de crédito de carbono a partir de 2007. Então, como a Ana falou, 10 anos antes da gente lançar o compromisso com o clima. Na época, os desafios eram um pouco diferentes, né? A gente estava mais interessado em descobrir quais tipos de projetos existiam, quais poderiam ser desenvolvidos aqui no Brasil e fazer, né, um processo de editais também de chamadas públicas para a gente convidar, né, essas instituições, ONGs e outras empresas que vinham, né, no momento desenvolvendo esse tipo de projeto. Óbvio que a gente começou com esses editais, eram editais bianuais, trianuais, né, até chegar no compromisso com o clima que a gente faz esse processo anual. Então, era um processo que a gente foi também entendendo quais eram as dificuldades e quais eram os riscos que a gente estava observando e avaliando na hora de desenvolver um projeto de crédito de carbono. Na época, a gente estava falando de protocolo de Kyoto, né? Estava ainda alguns anos antes, né, do Acordo de Paris. Então, a gente efetivamente estava buscando fomentar o desenvolvimento desse mercado no Brasil, que ainda era muito incipiente, né? E ao longo desse período, obviamente que ele passou por várias ondas de baixa e de alta, e que a gente vê muito atualmente essa questão da integridade cada vez mais impactando essas ondulações, digamos, do mercado voluntário no Brasil. E quando a gente fala da questão da integridade, também existe uma evolução, né? Acho que os projetos, quando a gente começava a avaliar, era muito num olhar de entender efetivamente a parte mais técnica, se o projeto está efetivamente entregando os seus objetivos climáticos e também os co-benefícios socioambientais, que também isso sempre foi uma pauta muito importante para a Natura avaliar na hora de fazer a aquisição do crédito de carbono. E quando a gente, obviamente, começou a evoluir, ampliar esse contexto de avaliação junto do compromisso com o clima, a gente começa a absorver outros riscos que não só a parte mais técnica, né, mas sim riscos reputacionais, riscos de integridade dos projetos de crédito de carbono. E acho que ao longo do tempo, toda essa temática de integridade veio, né, aumentando cada vez mais e até um ponto, né, de surgimento de duas grandes instituições que vieram dentro de uma definição da COP, que foi a criação do ICVCM, o Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, e o VCMI, que é o Voluntary Carbon Market Initiative, que olha para a oferta, definindo, né, quais são efetivamente os princípios de maior integridade desses projetos de crédito de carbono, e o VCMI olha para o olhar da demanda, né, como que as empresas que vão fazer essa aquisição atendem a esses requisitos de integridade, que não só, né, no olhar do SVCM é efetivamente um olhar do crédito de carbono, da metodologia que está por trás e como
ela é efetivamente íntegra, e do olhar da demanda da empresa, né? Não basta ela só fazer a compensação, né, das suas emissões. Ela precisa ter uma estratégia climática bastante definida e bastante clara, transparente e crível, né? Então, quando a Natura lançou o programa Carbono Neutro lá em 2007, era isso. Inventário, fazer um inventário mais robusto e com as melhores metodologias possíveis, fazer todos os projetos de redução, que a gente atua não só nas operações diretas, nas nossas fábricas, mas também na nossa cadeia de valor, e aí, por fim, fazer a compensação do que a gente não conseguiu reduzir. E óbvio que no contexto atual, com metas net zero, com toda essa evolução das discussões, tudo isso passa, né, por essa avaliação da integridade de como uma empresa atua perante a atuação climática. Não só o crédito de carbono em si, mas toda essa jornada por trás disso, que culmina efetivamente nesse investimento, né, nos projetos de crédito de carbono. E aí eu acho que vocês tocam num ponto importante, que é a questão da metodologia, né? Porque desde que a gente inicia a trabalhar com projetos que geram crédito de carbono, uma das primeiras tarefas ou lições precisamos seguir uma metodologia pré-definida. Mas aí a gente vive um mundo agora em que atender uma metodologia não é suficiente, né? Eu posso ter seguido uma determinada metodologia ou comprar créditos que seguiram aquela metodologia e mesmo assim eu não tenho segurança, né? Onde é que mora a integridade nesse mundo de standards, de definições, né? Como é que eu posso, como comprador, entender melhor o que eu preciso olhar, além da metodologia? Não bastaria, né, um projeto estar seguindo uma metodologia? Eu acho que eu vou começar aqui, depois você complementa. Quando a gente fala das metodologias, elas são um padrão, né, que são estabelecidos, e quando você vai desenvolver um projeto de crédito de carbono, você vai seguir uma determinada metodologia. Mas tem uma série de variáveis, né, dentro da construção de um projeto de crédito de carbono, que quem define as premissas, quem utiliza, né, define alguns fatores de emissão que vão ser utilizados ou quais elementos vão compor efetivamente esse projeto, é o proponente do projeto. E isso, às vezes, dá margem para algumas ações que não são muito íntegras, de certa forma, né? Então, acho que é por isso que não só olhar para a metodologia, mas olhar por trás de tudo que foi desenvolvido no projeto. E mais do que isso, né, tem um segundo elemento por trás, aí acho que depois a Ana pode trazer, que foi um elemento que a gente trouxe muito importante no Compromisso com o Clima, que é essa avaliação jurídica por trás do projeto. Então, quando a gente olha, hoje tem ratings de projeto de carbono que avaliam muito esse olhar técnico, às vezes, uma parte mais socioambiental, e pouco o contexto local de legislações, de salvaguardas socioambientais que são específicas da localidade onde vão estar sendo desenvolvidos esses projetos, né? Então, acho que tem esse elemento que não basta ser só certificado, que é um projeto íntegro e com grande, né, qualidade, digamos assim. Sim. Eu lembro que foi engraçado que quando a gente começou o Compromisso com o Clima, eu conversei com os meus colegas da época lá na Suíça e eu falei, a gente vai fazer uma avaliação dos projetos, mas eles falaram, mas o projeto já é certificado? Para que precisa disso? E eu fui muito questionada, assim, e a gente, né, acho que foi fazendo, acho que tem essa questão de ter essa avaliação socioambiental, da gente entender o impacto de um projeto, porque é isso, o projeto ele é muito mais do que 1 tonelada de CO2, então ele traz muitas coisas. E o João trouxe um ponto importante que hoje, né, eu acho que de 2017 para cá muita coisa mudou, né? A gente vê que o mercado ele tem ele está se padronizando de uma certa forma, né? A gente vê muita coisa vindo do mercado internacional. Então o João trouxe algumas letrinhas aí já para começar. A gente na época teve os princípios de Oxford, que já trouxeram aí um pouco quais são os tipos de projetos que a gente precisa olhar. Mas eu acho que o importante, um ponto importante é o CCP que você falou, né, que é como se fosse um olhar para quais são as metodologias íntegras e quais não são íntegras, né? Assim, eu acho que quais são, vamos dizer assim, aprovadas e quais fazem sentido e têm adicionalidade e tudo mais. Então, assim, é o padrão dos padrões.
Mas eu acho que um ponto muito importante, tem a questão dos ratings também, que eu acho que é outra evolução do mercado. Acho que tudo que tem surgido são evoluções importantes e que tem trazido aí um direcionamento, e essa padronização é muito importante para a empresa também poder entender, e a gente tem estudado muito, né, todos esses movimentos. Mas acho que tem uma questão que é esse olhar local, que nada disso traz. Então, existem alguns riscos que são os riscos que são muito específicos de cada país, né? Eu sei que de colegas na Suíça também, de projetos na África que tiveram problemas lá, e são claramente problemas de um projeto que foi desenvolvido à distância, talvez. Então, estar próximo, conhecer a realidade local, e o Brasil é um país muito grande, que tem aí muitas questões muito específicas, né, a questão fundiária, então é muito a questão jurídica e a questão socioambiental, acho que são pontos centrais, né, da gente poder ir além da metodologia, que são muito robustas, têm melhorado muito e são importantíssimas, né, tanto que a gente trabalha só com algumas das principais metodologias, mas não basta. Acho que a gente tem que ter realmente esse olhar mais específico, que muitas vezes depende muito da região onde você está. Se eu pudesse completar um último Claro. ponto, que eu acho que é super importante. Assim, dentro da jornada climática, né, do que eu mencionei, talvez, né, 1 tonelada é o que vai compensar 1 tonelada do meu inventário de carbono. Mas eu tenho também os co-benefícios. E, além disso, assim, essa tonelada, o risco reputacional que pode estar associado a um projeto dentro, né, de uma imagem de uma empresa como a Natura, que é reconhecida, né, pelas ações de sustentabilidade, assim, é primordial a gente garantir, ter justamente essa proximidade que a Ana falou, de conhecer o projeto, entender quem é o desenvolvedor, entender quais comunidades estão sendo envolvidas ou não, entender os co-benefícios que vão ter para a biodiversidade. Então, tudo isso envolve, né, uma questão de reputação da empresa. Quando eu estou adquirindo um crédito de carbono, não é simplesmente para compensar, é para trazer toda essa integridade da minha ação e que você efetivamente está entregando um benefício climático. Porque no fim, muitos desses compromissos, por exemplo, no caso da Natura, são compromissos voluntários. Exatamente. Então, por que a empresa faria um compromisso voluntário para depois se associar com um projeto furado, né? em outras palavras. Mas acho que, já que vocês trouxeram a questão jurídica, puxando um pouco a brasa para o meu assado, eu lembro, e bem em linha com o que você está falando, Ana, que no começo, as due diligence, nós fazíamos perguntas e recebíamos todos os documentos, os relatórios que tinham sido entregues para a Verra, do tipo, tá aqui, tá tudo aqui, eu não preciso apresentar mais nada. E é exatamente isso que vocês estão falando. Não, eu quero ir além disso, né? Eu preciso entender o cumprimento com a legislação, a legislação local e tudo mais. E eu acho que um outro movimento interessante nesse sentido é a profissionalização dos desenvolvedores de projeto, no sentido de eles se sofisticarem e se prepararem melhor para essa análise, né? Então, no começo, os documentos eram assim, até desorganizados muitas vezes, as informações perdidas, né? Porque também era um momento em que os próprios desenvolvedores estavam fazendo o que podiam em um ambiente muito desfavorável, né? E hoje a gente vê um melhor preparo, uma profissionalização mesmo, é o vendedor se preparando para vender de uma forma organizada, né, e que faz sentido. Então, acho que isso também vem contribuindo muito para essa análise, né, para aumentar o nível dessa análise. Mas ouvindo também vocês falarem, tem um ponto que sempre me chama a atenção, que eu gostaria de provocar vocês, que será que a gente às vezes não pede demais dos projetos de carbono ou de projetos similares, seja para gerar crédito de biodiversidade, pagamento por serviços ambientais, porque já é um projeto que se propõe a resolver um problema urgente que a sociedade até agora não conseguiu endereçar, né? E aí a gente coloca em cima disso toda a expectativa
social, fundiária, de regularização daquela comunidade, de futuro daquela comunidade, como vai ser depois que o projeto não existir mais, né? A própria questão do envolvimento com comunidades locais, povos indígenas, que é um aspecto super relevante desses projetos, mas muitas vezes a gente vê que nem mesmo o governo consegue endereçar totalmente essa questão, e aí a gente vai buscar do desenvolvedor que ele também faça isso. Eu normalmente trago o exemplo, uma vez que eu estava num painel com um representante do IBAMA, e ele falou, o problema do licenciamento ambiental é que hoje o licenciamento ambiental tenta resolver todos os problemas do Brasil. Né? Então eu ponho dentro do licenciamento as questões sociais, de saneamento, então eu ponho tudo lá para o empreendedor resolver. E espero que agora, então, ele se vire, né, com toda a problemática que durante anos o país, diferentes governos, não é nenhuma crítica a um governo específico, não conseguiu endereçar, e nós como sociedade também. Então vocês não têm às vezes um pouco essa sensação que a gente está esperando demais, ou é isso mesmo, a gente precisa evoluir nesse sentido? Até pegando um pouco o gancho na sua outra fala do desenvolvedor de projeto que evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente, no começo, tem lá a lista dos documentos que a gente pede para o desenvolvedor do projeto, e a gente já ouviu de tudo, assim, o desenvolvedor querendo desistir, porque a exigência é muito grande. E é um investimento alto para o desenvolvedor do projeto participar de uma due diligence. Então, ele tem uma série de certidões, ele tem que mandar muito material. Mas, ao mesmo tempo, a gente até, depois de anos, e a gente trabalha muito com alguns desenvolvedores de projeto, a gente recebeu esse feedback positivo, assim, de que as empresas até já estavam se antecipando no início do projeto, pensando nesses documentos e nessas exigências. Então, talvez até tenha sido um impacto grande no início, mas hoje acabou que os desenvolvedores, eles evoluíram muito, eles estão cientes desses riscos, então hoje eles já precisam se preparar desde o início do projeto. Mas eu concordo que a gente precisa tomar cuidado também para a gente não pecar exagerar muito nessa avaliação para assustar as empresas como compradoras, porque o João trouxe aí do risco reputacional. Hoje, se você vê uma empresa, né, você vê algum escândalo em algum projeto, quem sai na notícia não é necessariamente o desenvolvedor do projeto, é quem comprou o crédito de carbono e, às vezes, estava ali na melhor das intenções, no mercado voluntário, enfim. Eu acho que isso tudo tem reforçado e, às vezes, pode até assustar as empresas a entrarem, a terem compromissos voluntários. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter essas metodologias, né, que elas observem esses critérios, mas que elas sejam, elas condizam, né, com a realidade de cada local, então que elas estejam bem alinhadas com a realidade local. Então, acho que isso é um ponto importante e realmente a gente ter cuidado para as empresas, né, porque o risco maior é não fazer nada. Acho que as empresas elas estão fazendo porque hoje é uma estratégia que não é o marketing, elas não estão comprando toneladas de CO2 para fazer, praticar ali o relatório de sustentabilidade, está dentro da estratégia da empresa. Então, tem esses dois lados, mas realmente é um ponto importante. O que eu ia comentar nesse sentido é que, assim, risco zero nesse mercado não existe. Então, se você quer atuar nesse mercado, você precisa assumir algum tipo de risco. Principalmente quando a gente fala do mercado no Brasil, né? Com a questão fundiária, como vocês já tocaram, assim, muitas vezes você vai ter que assumir algum risco garantido até, muitas vezes, pela idoneidade do parceiro que você já conhece por longa data. Acho que até quando a gente falava, né, dos editais que a Natura fazia anteriormente, né? Assim, a gente fazia bianual, trianual por conta disso também. Era muito moroso o processo, né, de análise desse projeto, de análise jurídica, né, também, assim, acho que os próprios escritórios jurídicos foram também evoluindo para entender a dinâmica do mercado, os requisitos e o que, até onde que dá para ir, até onde que você aceita e assume um risco, né? Então, acho que esses são variáveis que também, quando a gente olha do lado do comprador, principalmente, você precisa ter a noção do qual que é o seu entendimento do projeto e o risco que isso está sendo colocado.
E, obviamente, esse ponto que você trouxe, Renata, que acho que é, assim, é super sensível, óbvio que não dá para colocar todo o peso de uma resolução social brasileira em um projeto na Amazônia, por exemplo, né? E aí, quando a gente fala de um projeto de REDD+, que busca, né, evitar o desmatamento, se o Brasil atingir sua NDC de zerar o desmatamento, o projeto, em teoria, já não gera mais crédito de carbono, mas também a floresta não está mais ameaçada, porque provavelmente deve ter algum outro mecanismo econômico que se viabilizou para garantir que não exista essa ameaça à floresta em pé, né? Então, acho que não dá, efetivamente, para jogar tudo nas mãos, né, e na responsabilidade das costas do proponente de projeto, mas entender que também o proponente ele tem essa necessidade de se articular com as outras organizações que estão na região, com o próprio governo, com a municipalidade, para fazer uma gestão territorial, efetivamente, não só olhando especificamente para o seu projeto em si, né? Eu acho que para finalizarmos aqui a COP, né? Como é que a gente conecta o tema integridade com a COP30 no Brasil? Quais são as expectativas? O que vocês têm ouvido falar dentro desse tema? Do que a gente eventualmente espera como resultado da COP? Ou discussões que evoluam, né? Pelo menos evoluam dentro da COP? Bom, vou começar aqui um pouquinho. Primeiro que eu espero que a questão logística não impeça as pessoas de chegarem na COP, que realmente as delegações elas consigam, os países, as instituições elas consigam estar presentes e que realmente a gente tenha uma participação efetiva, né, de todos os atores. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Mas pensando na integridade mesmo, eu acho que o Brasil tem um papel importante, né? A gente tem desenvolvido aí projetos, né, o nosso potencial em projetos florestais, e são os projetos que mais trazem os co-benefícios. Então, eu espero que realmente a COP ela traga aí um olhar muito específico para para o envolvimento da comunidade do entorno, para os povos tradicionais, para a biodiversidade. Então, acho que o Brasil tem, né, acho que a COP acontecer na floresta amazônica, ela é muito simbólica também para trazer esses pontos. Então, eu espero que realmente a COP ela traga aí avanços também no mercado regulado, mas acho que a questão da integridade ela é muito importante, pensando em artigo 6, ela é importante no envolvimento das empresas. Então, acho que realmente essa questão, acho que eu espero que tenha aí alguns avanços importantes e que ganhe também a importância desse olhar específico para esse lado. Eu vou na mesma linha da Ana aqui. Eu acho que assim, ter uma COP no Brasil, na Amazônia, já é uma coisa assim, extraordinária, porque vai dar proximidade para todo mundo que lida com o tema mundialmente do que é a Amazônia, da complexidade amazônica, que eu acho que muitos brasileiros também não conhecem, né? Então, você trazer essa visibilidade, e a questão logística já é uma questão que demonstra isso também, né? Mas, pensando em termos de COP e a questão da integridade, efetivamente, eu acho que a questão da interoperabilidade dos mercados, talvez dentro de um contexto COP, é o que mais deveria ser avançado, né, nas discussões, porque efetivamente quando a gente fala do mercado voluntário é uma coisa, estamos falando de projetos de nature-based solutions, né, de REDD+, desmatamento evitado, né, restauro, regeneração, mas que estão dentro de um contexto onde a NDC brasileira é primordialmente florestal, né? Então, assim, como que o mercado regulado, REDD+ jurisdicional, artigo 6º, NDC se conversam, acho que é um ponto bastante interessante que eu espero ver alguma movimentação e um avanço nessas discussões. E é um ponto que cabe ao Brasil, né? Porque se não formos nós, poucos outros têm tanto interesse em levar esse tema para a agenda, questão Sim. florestal e como ela opera nesses mercados. Então, gente, excelente. Ana, João, prazer enorme ter vocês aqui. Prazer. E nós esperamos vocês no próximo episódio.